Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise macro semanal, dia 26 de março, domingão. Vamos lá, começando aqui, fazendo o nosso rápido disclaimer. Para os que não me conhecem, sou o Thiago Galli, sou mentor e trader profissional. Bom, como de praxe, vamos começar aqui entendendo as notícias que saíram durante a semana, tá? Tivemos bastante notícias importantes, né, do ponto de vista macro, até porque decisões de taxa de juros ao redor do mundo, né? A gente sabe que os juros ele acaba mandando no mercado financeiro porque é a base da precificação. Bom, nós tivemos aí principalmente, né, a UBS comprando ali o Credit Suisse. Então, basicamente, o que a gente vem acontecendo? Uma semana bem recheada, tá? Uma semana sem fim, que a gente costuma falar. Então, tivemos uma crise no setor bancário, começou ali pelo SVB, né, o Silicon Valley Bank, depois foi para o First Republic Bank, e aí acabou contaminando o próprio Credit Suisse. Essa crise ela vem muito por conta da credibilidade, é uma crise de credibilidade. Os bancos eles só funcionam porque a população acredita neles. A partir do momento que você tem uma crise de credibilidade, isso acaba afetando também de uma forma. Então, o sistema econômico financeiro, todos ele é baseado nessa crença. Tá? Se todo mundo começar a correr e sacar dinheiro, o banco quebra e começa a quebradeira sistemática que a gente acaba tendo. Tá? Então, esses bancos que acabam tendo uma alta alavancagem, que estão maus da perna, igual o Credit Suisse, ele acaba sofrendo. Tá? E aí a gente teve essa notícia da UBS, né, concordando em comprar ali o Credit. A gente vai até ver mais na frente, temos ali outro problema também com o Deutsche Bank, que é o banco alemão, muito importante, a gente vai estar comentando mais à frente, mas a gente acaba percebendo. Mas com isso, o mercado ele acabou dando uma animada, né, com essas notícias, principalmente quando nós tivemos ali o Biden falando e o Jeremy Powell sobre a liquidez, né, a garantir os depósitos dos contribuintes. Então, de uma forma geral, eles contornaram ali um pouco desse temor que a gente estava tendo. Tá? Durante a semana, tivemos aí um encontro do Xi Jinping com Putin, né? Falando mais da parte mais geopolítica, os dois lados ali fortalecendo as alianças, tá? Em termos de gerais, né? A partir da quarta-feira, tivemos decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Na terça-feira tivemos o discurso da Lagarde, ela falando ali que a inflação ela continua forte por lá na zona do euro, então era um ponto preocupante. O discurso do Powell acabou vindo, né, muito em cima do que a gente comentou semana passada, que realmente a crise bancária trouxe uma aceleração, uma perspectiva da crise econômica, da crise nos Estados Unidos. Então, o próprio Federal Reserve ele começou a ter uma postura mais dovish. Tá? Então, ele aumentou a taxa de juros em 25 basis points, estava aumentando, né? O ritmo era de 50, diminuiu para 25, e a expectativa é que das duas próximas reuniões a gente mantém ela ali em velocidade de cruzeiro, tá? Aumenta mais 25 e acaba mantendo para começar o corte para meio do ano agora. Tá? Então, a gente precisa ficar um pouco atento nesse sentido. E também tivemos, na quarta-feira, a nossa decisão da taxa de juros pelo nosso Copom, tá? Nosso Comitê de Política Monetária, que é um órgão do nosso Banco Central. E acabou trazendo ali uma perspectiva que a gente já estava esperando, de que manteria a taxa de juros, mas o comunicado deu um recado muito interessante, falando que, né, com a incerteza do arcabouço fiscal, poderemos voltar a aumentar a taxa de juros. E isso automaticamente trouxe ali para um lado político críticas muito fortes, principalmente do Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele já comentou ali que é preocupante, e tivemos ali, por exemplo, partidos, né, membros do partido ali do PT, principalmente a presidente Gleisi Hoffmann, criticando bastante. O Haddad ele acaba estando numa sinuca de bico, porque ele quer agradar ali, de certa parte, gregos e troianos. Ele quer estar sendo bem visto ali pela ala do Banco Central, porém, ele também quer ser bem visto pela ali presidente do PT da Gleisi Hoffmann. Ou seja, é uma missão impossível.
Querendo ou não, a gente já até comentou aqui, o atual governo ele está procurando um algoz, né, em cima ali da crise, da recessão econômica que o Brasil vai vivenciar por conta dessa taxa de juros. Então, eles estão ali fazendo críticas sobre o Campos Neto, eles já tentaram articular, né, algumas movimentações, possivelmente para demiti-lo do cargo, porque existe essa possibilidade, basicamente, né, já que tem 2 anos que ele não consegue elevar a meta de inflação, né, a inflação para dentro da meta. Então, isso acaba sendo aí uma prerrogativa que o governo ele pode estar utilizando para pedir a demissão do Campos Neto. Só que isso daí teria que passar pelo Senado e ele precisaria de 41 votos, tá? Ao que parece aí durante a semana, o governo ele tentou fazer isso, mas não deu sequência, porque seria um desgaste muito grande no Senado, já que o governo ele não está em uma base sólida, né, que a gente costuma falar política ali, então está tendo que utilizar muito da famosa moeda de troca, né, do orçamento secreto, que agora virou novamente emendas do relator, né, mas basicamente é isso que a gente está observando. Não adianta correr, tá? Quando a gente fala de política monetária, essa questão fiscal ela vai acabar pegando bastante, vai ser o calo aí do atual governo, enquanto eles não conseguirem resolver isso, e até o que parece, né, é a grande dificuldade no momento aí do Haddad, ele conseguir trazer alguma coisa que agrade o mercado e que agrade ali o governo, tá? E aí, como a gente volta a falar, o Deutsche Bank, né, ele acaba sendo de novo alvo dos colapsos bancários, principalmente a gente observa a ação do próprio banco caindo bastante, então pode ser um próximo banco, e aí a gente precisa ficar atento, porque quando a gente fala da Alemanha, é a mesma coisa a gente comparar Brasil da América Latina, né, com a América Latina, e a Alemanha com a Europa. Então, vamos utilizar essa premissa, o Brasil está para a América Latina, assim como a Alemanha tá, para a zona do euro. Então, é o país mais forte, a economia mais forte. Então, se você começa a ter problemas nesse sentido, a gente fica atento que pode acabar impactando toda a zona do euro, já que lá a gente está observando grandes manifestações, principalmente na França, tá? Devido ali a mudanças do Macron em relação à Previdência. Então, a gente tem acompanhado esse movimento. Então, é algo mais político, né? Não é algo mais econômico, mas dependendo da forma como escalar, isso pode ser bastante preocupante ali para a zona do euro, tá bom? Então, quando a gente vem falar do calendário econômico, né? Então, na quarta-feira tivemos aí as decisões da taxa de juros, acabaram vindo bem dentro da expectativa do mercado. Então, na quarta-feira foi um dia de bastante volatilidade na parte da tarde, devido à decisão do Fed. Na quinta-feira tivemos ali pedidos iniciais para o seguro-desemprego, e aqui o pedidos iniciais ele acabou vindo muito próximo do dado anterior, né, da semana anterior, e o que acabou surpreendendo foi que o mercado tinha uma expectativa de piora, né, no pedido iniciais para o seguro-desemprego, é o que realmente a gente começou a observar lá, o mercado de trabalho dando essa arrefecida, né, estava bastante forte, porém acabou vindo um pouco em linha com o dado anterior, tá? Então isso frustrou um pouco as perspectivas dos investidores por lá nos Estados Unidos, mostrando o mercado de trabalho um pouco mais resiliente, tá? Quando a gente veio na sexta-feira, tivemos IPCA 15, dando um pouco mais de arrefecida, né? Mas um pouco acima da expectativa do mercado, nada tão discrepante. Então, a gente precisa também ficar atento como a gente vai comportar aqui nossa inflação, nosso IPCA. Tivemos núcleo de pedidos de bens duráveis, que acabou vindo ali um pouco frustrado, né, que o mercado estava esperando e bem abaixo do dado anterior, que acabou sendo um bom sinal, querendo ou não, para o Federal Reserve, tá? Aí tivemos dados de PMIs nos Estados Unidos, não é? O PMI dos Estados Unidos industrial está abaixo de 50, mostrando a retração econômica, apesar de ter voltado a crescer, né, um ponto positivo. E o PMI composto, né, acima de 50, continua a subir, mostrando que a atividade industrial dos Estados Unidos está forte.
tá? Então, esse que é o ponto que a gente tem hoje nos Estados Unidos. A recessão está batendo na porta, tá? O mercado de trabalho está forte e a atividade industrial está forte. Era para ser o contrário. Então, vamos ficar um pouco mais atento como que esses dados eles vão sair durante esse mês de abril, tá? Já que tem a perspectiva de cortar a taxa de juros por lá, muito por conta dessa crise bancária. Dependendo, o mercado ele pode reprecificar se os dados continuarem mostrando uma resiliência, tá? Principalmente na atividade industrial e do mercado de trabalho. Quando a gente vem para a curva de juros americana, né, a gente já viu que na semana passada não mudou muito em perspectiva que a gente tinha, né, o corte está aqui para o meio do ano, em maio e julho, tá, o primeiro corte, né, na verdade, 26 de julho, é a reunião no dia 26. A taxa de juros lá é 75,50, né, 475,50, 4,75% ou 5%, tá? Lá ele acaba utilizando o spread. Agora, o interessante comparando de uma semana para outra, não houve alteração. A única coisa que mudou em termos do shape, né, da probabilidade, é ter aumentado, né, a própria probabilidade em si da reunião que a gente tinha, né? Então, eles estão precificando a mais, tá? E quando a gente vem para o drive da semana, essa semana era um pouco menos recheada de dados importantes aqui no Brasil, mas temos terça-feira ato do Copom, tá? Basicamente vai vir como um comunicado, como o comunicado veio, a gente acaba observando essa característica aqui. A ata nada mais é que um comunicado um pouco mais estendido, infelizmente. Se você compara a ata do FONC, cara, ela é totalmente completa, ela é totalmente ali coesa. Então, a gente acaba tendo ali um defeito do estagiário do Copom, dando Ctrl+C, Ctrl+V no comunicado. Temos confiança do consumidor nos Estados Unidos também. Quarta-feira, temos o IPP, Índice de Preço ao Produtor, nossa inflação na ponta da cadeia, alguns dados ali nos Estados Unidos. Quinta-feira, temos a reunião do CMN, aqui vai ser uma reunião interessante, que é basicamente o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, e, se eu não me engano, temos ali o secretário da Receita, tá? Eles acabam fazendo essa reunião para estipular as metas, né? É uma reunião que eles sempre fazem ali, pelo menos uma vez no mês, e vamos ver o que vai sair desse encontro, tá? Temos a produção industrial no Brasil. Agora, o grande drive é o PIB, tá, nos Estados Unidos, e o pedido iniciais para o seguro-desemprego, que é um dado semanal para a gente estar acompanhando o mercado de trabalho. E na madrugada temos o PMI na China. Na sexta, inflação na zona do euro, desemprego nos Estados Unidos, tá? Desculpa, desemprego na zona do euro também. E o grande drive está o núcleo de PCE, que é o índice de preços, né, do consumidor. É um dado que o Fed ele acaba olhando bastante para entender ali o perfil do consumidor e tomar a decisão em cima disso. Então, ele acaba olhando mais o PCE do que a própria IPCA na hora de dar peso em relação às despesas, né, principalmente ali, que a gente acaba observando, tá? Então, vamos fazer nossa rápida análise semanal aqui dos ativos. Vamos começar aqui pelo próprio S&P, tá? Como a gente já vinha comentando, o S&P ele dá características, a gente tem marquei aqui, de mudança no ciclo. Então, a gente está esperando, e como a gente esperou, comentou na semana passada, um S&P mais positivo. Opa, e realmente ele veio fazer esse movimento mais positivo. Tecnicamente, rompeu uma grande bandeira de baixa que tínhamos aqui acompanhando, rompeu, veio fazer o pullback e veio buscar as regiões de topo. Tá? Então, era o que a gente tinha programado para a semana passada em relação ao S&P. Tá? Agora, essa semana a gente tem dois pontos importantes. São esses topos deixados, tá? E esse fundo deixado. Então, a possibilidade de a gente trabalhar dentro desse range ela é bastante alta, tá? Já que precisaríamos de drivers positivos para começar a romper esses topos, tá? Então, ficar bem atento nesse range aqui do S&P durante a semana. Lógico, a longo prazo, a gente espera um movimento mais comprador do S&P, trabalhando possivelmente nessa bandeira que está se formando, nessa bandeira de alta, tá? Algo mais ou menos nesse sentido. Ficou meio torto aqui, mas a gente começar a ver o S&P trabalhando dentro
desse caminho, tá? Então, não muda nenhuma perspectiva, de certa forma, a macro para o S&P. Agora, o interessante é a gente observar se teremos aí o rompimento dessa bandeira, dessa bandeirinha aqui, né? Então, já que a gente fez onda 1, 2, e podemos vir aqui fazer esse rompimento. Então, é importante aí nos gráficos diários a gente acompanhar essa correção, né, na S&P, porque rompendo a gente pode ter esse mesmo cenário aqui, né? Rompe, volta a testar e pega força. Vamos continuar com essa perspectiva. De certa forma, analisando o VIX, né, durante a semana ele acabou trabalhando aí um pouco mais estável, tá, na faixa dos 25, trabalhando nessa banda dos 25 com 20. Vamos ver como ele se comporta essa semana, se ele vai ficar continuando nesses patamares. Quando a gente olha, opa, cadê? China, vamos olhar o gráfico chinês, né? Mesma característica do mercado americano, rompeu, está na situação de bandeira. Então, quando a gente compara os principais índices mundiais, eles acabam sendo muito parecidos, tá? Acabam sendo muito parecidos. Aqui o nosso mercado, ele mostra uma característica um pouco divergente do mercado exterior. Enquanto no mercado exterior está todo mundo rompendo a bandeira, fazendo o teste, a gente está afundando, tá? Querendo ou não, na quarta-feira, por conta do comunicado do Banco Central, das críticas do governo em relação ao Banco Central, tivemos uma semana bastante negativa no nosso índice, tá? Confirmando aí o nosso canal de baixa. Agora, preste muita atenção, que apesar do cenário ser bastante pessimista, estamos chegando em regiões de importância, e aqui temos algumas confluências, alguns fundos importantes com, né, ali o ponto de retorno, né, o ponto de compra aqui do canal de baixa, tá? Então, a gente poderia sim estar observando o nosso índice voltando a testar, principalmente aqui, ó, esses fundos rompidos, esse fundo importante, né, esses topos durante a semana. Então, eu ficaria mais ou menos atento, tá? Deixa eu só fazer esse ajuste aqui, esse teste aqui, né, nessas regiões, durante a semana, que a gente poderia estar trabalhando nesses patamares. E aí, continuar, só marcando aqui, então a gente trabalhar dentro desse patamar aqui, tá? Aqui seria um ótimo ponto de venda, Marco, para a gente vir testar esses fundos importantes. Agora, perdeu esses 96 mil é uma referencial muito grande. Quando a gente tira um pouco o zoom do gráfico e analisa o quê? A pernada que tivemos de alta pós-pandemia, né? Esse 96 mil aqui, ele é justamente 50% do movimento. Então, é um ponto psicológico muito importante para o mercado. A gente precisa ficar atento se ele vai vir fazer um rompimento. Na minha expectativa, acredito que não seja um rompimento, real para continuar a tendência, pode fazer um rompimento falso aqui nessas regiões e a gente voltar a subir. Então, eu gostaria de ficar muito atento na semana nesses dois pontos e como que o mercado vai se comportar neles, tá? E já que nós tivemos uma semana bastante, as últimas semanas, né, bastante de tendência, a gente começa a ficar atento se não teremos aí uma semana mais lateral, tá? Então, uma característica que a gente começa, né, que a gente sempre percebe nos mercados, depois de uma forte tendência, temos um mercado que, de certa forma, lateral, que acaba confluindo com as regiões que a gente tem, tá? Então, essa seria a perspectiva aí para essa semana que a gente vai observar, tá? Pode ser que também, né, que ele continue fazendo essa correção e faça esse falso rompimento. Mas trabalhando dentro dessa banda, se tiver uma semana um pouco mais otimista, nessas regiões aqui de cima. Vamos ficar atento nessas duas regiões do nosso índice. Quando a gente vai olhar a curva americana, tá? Aproveitar aqui para falar dos bonds, o título de 10 anos americano arrefeceu, né? Está aí no seu caminho de queda, tá? Vamos esperar a expectativa do mercado. Ele não perde esses patamares de 3%, tá, ainda, e vamos aguardar. Quando a gente vem para o DX, né, a gente viu que ele mudou a tendência dele, está trabalhando nesse canal de baixo, rompeu o canal de alta, está vindo trabalhando nesse ponto de baixo, e também está trabalhando aqui numa região um pouco mais interessante, né, de possibilidade de ele ficar num range mais travado aqui, tá? Buscando aqui esses pontos referenciais, já que ele fez uma pernada
um pouco mais negativa, né? E aí, no finalzinho da semana, o dólar ele começou a se valorizar. Mas a perspectiva macro aí, lembrando que a gente está no gráfico diário, é sim um movimento mais de queda, tá? Então, a gente vai observar possivelmente esses pontos aqui, esses 2 pontos desse range que temos, tá? Agora, o nosso dólar, ele começa começa não, né? Ele continua na sua característica de lateralidade, tá? Então, a gente tem alguns pontos importantes aqui de máximas e mínimas. Então, a gente acaba observando que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, principalmente em 2023, nesse range de lateralidade, o que é normal para um câmbio, tá? Isso é a normalidade de um câmbio trabalhar dentro de uma faixa, tá? Quando a gente tem esses movimentos fortes assim, justamente é quando a gente tem uma mudança do cenário macro, uma mudança da precificação do ativo. Então, quando a gente pega qualquer outra par de moeda, se a gente for comparar, ele acaba tendo essa mesma característica, principalmente pares de moeda emergente. Passando um rápido olho aí no petróleo, tá? Na verdade, aqui é o índice de commodities da Bloomberg, tá? Então, a gente está ali com as commodities caindo. Vai ficar atento, né? A partir do momento que a gente tem uma queda na taxa de juros, a gente pode voltar a ter as commodities valorizando, a expectativa. Petróleo, né? Caindo em queda também. O ouro ciclo, né, mais positivo, já que ele é uma correlação contrária ao dólar americano, tá? Então a gente sabe a tendência macro do dólar, frente aos principais pares, o ouro e as moedas, né, os metais preciosos acabam se valorizando, de certa forma, já que o dólar se desvaloriza, tá? E querendo ou não, vamos lá, só dar uma olhadinha aqui no Baltic Index, né? Baltic Dry Index, que é o preço aí dos fretes, das commodities, de uma forma geral. Volta a subir, tá? Então, ficar um pouco mais atento aí por essa semana. Beleza, turma? Então, era basicamente isso daí que a gente tem para a semana. O mercado possivelmente trabalhando dentro daqueles ranges de lateralidade, aguardar os principais drives, tá? E esperar as melhores oportunidades. Lembrando, né? É a última semana do mês, um pouco mais de cautela sempre é bom. E aguardo todos vocês no mercado, tá? Então, um forte abraço e até a nossa próxima análise macro semanal.